qualquer obra de um escritor, temos sempre uma certa curiosidade em saber e conhecer o percurso que ele fez na área da escrita. E gostávamos também de conhecer um pouco da sua biografia. É certo que o António já falou aqui de aspectos biográficos, mas eu agora vou-me referir mais às questões da escrita, do percurso na escrita. Porque eu, já se devem ter apercebido, comecei a escrever romances tardiamente e depois já explicarei porquê. Mas na verdade, o facto de termos a possibilidade de sermos publicados, de trocarmos, de confrontarmos a nossa visão e a nossa escrita com o público leitor, e além disso, ainda o facto de nos dedicarmos de uma forma mais aturada e durante um período de tempo mais continuado à escrita, vai ter efeito sobre a própria maturação da nossa escrita. E é um bocado esse aspecto que eu quero aqui relevar neste nosso encontro. Às vezes as pessoas perguntam-se, é escritora, porquê é que se tornou escritor, porquê é que se tornou escritora? É importante que nós nos demos ao trabalho de ver o que muitos escritores para a parte deles, como é natural, se reportam à infância, a experiências da infância. E também um pouco o ambiente cultural em que viveram. Mas normalmente um ambiente cultural que começou muito cedo. Por exemplo, Mia Couto, recordo-me que Mia Couto diz que nasceu, que o seu sentimento por poesia, que se tornou poeta, é mesmo assim que ele diz, no chão da cozinha. No chão da cozinha, que era no chão da cozinha que eles faziam os deveres. E havia uma grande mesa e ele estava ali sentado por baixo da mesa a fazer os deveres e passavam as mulheres com saias compridas que flutuavam e que lhe sugeriam cortinas. E aquele movimento das saias das mulheres que passavam despertou nele pela primeira vez um sentimento poético. E ele acha que foi no chão da cozinha que se tornou poeta. O Fernando Sabino, que é um escritor brasileiro, um contista sobretudo, diz também que se tornou escritor aos 10 anos. E que se tornou escritor aos 10 anos quando estava a contar uma história que tinha lido a um amigo e de repente reparou que aquele fim não era exatamente o fim que, na opinião dele, seria o adequado à história. Então mudou o fim da história e contou a história de uma forma diferente. E ele descobriu que tinha capacidade de escrever histórias, de imaginar histórias. Ele é realmente, sobretudo, um grande contista, o Fernando Sabino. O Carlos Drummond de Andrade, bem, nós podíamos estar aqui toda a noite a desviar, fala também das experiências que teve quando era criança, porque o pai dele recebia em casa a Gazeta das Notícias, que era um jornal que recebia, que tinha uma publicação ao domingo mais volumosa, que era uma tradição que ainda existe em alguns jornais, mas que antigamente era muito comum. Os jornais ao domingo eram melhorados. E quando ele via o jornal, sobretudo o suplemento do domingo, interessava-lhe imenso porque tinha gravuras coloridas, mas essas gravuras coloridas tinham uns sinais que as acompanhavam e que ele procurava decifrar. E a mãe ia ajudando a decifrar, ele descobriu que havia um mundo, que era o mundo das palavras, e que ele precisava de conquistar esse mundo. E quando chega à escola, começa a fazer as composições, começa a dominar as palavras. Na altura, ele disse composições, não se dizia composição, dizia-se redação, e ele diz mesmo assim, fazia muitas redações, gostava de fazer redações, contava os seus passeios, escrevia cartas. Depois, mais tarde, teve a sorte, como ele diz, na idade adulta, de ter como amigos jovens que gostavam de ler e de escrever como ele gostava. Ora, esta perspectiva, que remete muito para a infância e para o ambiente em que a pessoa vive, eu agora vou dar uma opinião totalmente diferente. Há um escritor que é o Faulkner, penso que toda a gente conhece,
ou leu ou já ouviu falar dele, que é americano e que apresenta uma perspectiva. Quando lhe perguntaram porque é que se tornou escritor, respondeu de uma maneira que eu acho muito interessante. Pode parecer uma maneira pragmática, uma maneira americana, como nós dizemos, mas na resposta que ele deu, há uma grande sabedoria. Ele diz que vivia em Nova Orleans. E em Nova Orleans ele fazia, eu penso que ele que escrevia essencialmente em jornais, mas ele diz que fazia o que lhe aparecia para ganhar dinheiro. E conheceu aí um escritor que nós conhecemos muito pouco, que é o Sherwood Anderson. Eu leio sempre mal e a minha cunhada estava sempre a dizer que eu leio à alemã e que não é assim. Mas este escritor é um escritor muito prolífero, que escreveu short stories, numerosas short stories e contos. E ele tornou-se amigo dele, e o que acontecia é que, por volta das 2, 3 da tarde, o escritor aparecia, o Sherwood Anderson aparecia, gostava muito de conversar com as pessoas, eles iam para a rua, conversavam com as pessoas que passavam, e depois à noite, 2 garrafinhas de vinho ou uma, e ali à volta punham-se a conversar, e ele adorava ouvir o que o homem dizia. Depois ele desaparecia, ia para casa, desaparecia e só aparecia, e durante esse período que ficava em casa, ele estava a escrever, tinha-se recolhido para escrever. Ora, o Faulkner disse que pensou, este é o tipo de vida que me interessa, eu quero ser escritor, é isto que eu quero ser, este é o tipo de vida que me interessa. Existe aqui, neste depoimento, há duas facetas. Uma, por um lado, é a visão romântica, a visão do escritor inspirado que vai para casa e que vive naquele mundo de fantasia e imaginário. Mas, por outro lado, há um aspecto que é muito, muito importante, que é o aspecto mais importante de todos, que é o facto deste escritor fazer já da escrita um ofício. Efetivamente, para ser um grande escritor, a escrita tem que se tornar um ofício. E há exceções para tudo. Tudo aquilo que eu vou dizer, poderá haver alguém que diz, mas eu conheço não sei quem que foi escritor e não fez da escrita o seu ofício. Mas a escrita para um escritor para atingir a sua dimensão tem que ter um espaço de trabalho continuado e tem realmente que passar pelo sofrimento e pela alegria também da produção, mas de uma forma continuada. Também é interessante, no aspecto do depoimento de Faulkner, o circunstancial, a circunstância. Foi uma circunstância que o tornou escritor, foi a circunstância de ter conhecido aquele escritor, aquele contista. E isto são aspectos muito importantes na dimensão do escritor. Por um lado, o ambiente familiar, o ambiente em que a pessoa viveu. Habitualmente o familiar tem grande peso. E depois as circunstâncias e ainda a possibilidade de se dedicar à escrita de uma forma desafogada. Eu já não digo continuada, digo desafogada. Ora, isto tudo nos levaria ao ponto a que nós queremos chegar. Porque é que eu posso perguntar-me a mim mesma, porque é que eu me tornei escritora, porque é que eu gosto de escrever? E eu iria também falar da minha infância. Da minha infância e do ambiente em que vivi. Eu vivia no Porto, não vivi sempre no Porto, mas vivi grande parte da minha infância, da adolescência, toda a adolescência, e uma parte ainda significativa da idade adulta no Porto. E eu venho de uma família bastante numerosa e com grandes dificuldades financeiras. Era um ambiente em que seria quase inexpectável que houvesse o ambiente que existia na casa dos meus pais. A casa dos meus pais era uma espécie de tertúlia. A literatura, a música e a pintura eram muito importantes para os meus pais, para nós, e nós recebemos muitos amigos e a coleção de música clássica era notável.
estava sempre que entrávamos cá embaixo na porta, sentíamos lá no cimo, que tinha umas escadas, e nós sentíamos a música. A minha mãe era uma pessoa que veio, eu não vou dizer que é uma pessoa da aldeia, nasceu na aldeia, mas depois até viveu na cidade, mas era uma pessoa com pouca formação académica, mas um gosto imenso pela leitura e um gosto imenso pela música. Aliás, foi ela que me apresentou aos Beatles, ela falava muito dos Beatles, e eu, só porque eu ouvia tantas vezes falar dos Beatles, também fui ouvir os Beatles. Mas a minha mãe era uma pessoa apaixonada por Mahler, por Beethoven, por Tchaikovsky, era um ambiente familiar em que a cultura era muito valorizada, muito valorizada, e nós aprendemos desde pequenos isso. E todos tínhamos o desejo, um dos meus irmãos, que é um pintor bastante renome, não, muito renome, começou pequenino a pintar e nós íamos expondo os quadros dele ali à volta, ele copiava o Van Gogh. Portanto, era um ambiente familiar muito propício a isso, mas com grandes dificuldades financeiras, como eu disse. E por esse motivo, nós todos, do modo geral, eu digo do modo geral porque o meu irmão mais novo já não foi sujeito a isso, mas tivemos que trabalhar e estudar simultaneamente. Ou ao contrário, estudar e trabalhar, porque o estudo estava sempre em primeiro lugar. E eu comecei a dar explicações com 13 anos e aos 18 anos tinha feito o curso de professora primária e comecei a dar aulas como professora primária e depois é que fiz o curso de Filologia Românica, como se dizia então pomposamente, a licenciatura em Coimbra e me tornei professora de português. O António deu aqui umas pinceladas e eu realmente fui sempre chamada, tive que sempre que escrever, quer na minha profissão, o facto de ser professora de português, quer ainda porque comecei a publicar livros escolares muito cedo, mesmo muito cedo, numa idade que normalmente as pessoas não publicam ainda esse tipo de livros, porque tive sorte, foi uma circunstância, foi alguém que me convidou, eu aceitei e pronto, a partir dali fui fazendo isso. Era uma forma também de ganhar mais algum dinheiro e também escrevia livros, como o António falou, de apoio à escrita. Sempre que aparecia oportunidade, e eram poucas as oportunidades, mas apareceram algumas para escrever livros para crianças, também escrevia. E depois, quando fui para o Ministério da Educação, isso aí eu perdi imenso, eu escrevi imenso porque eu estava num projeto de introdução das novas tecnologias de educação no ensino e pronto, nós filosofávamos sobre o assunto e havia mesmo filósofos lembro-me do Popper, que tinham teorias interessantes relativamente ao processo de aprendizagem. E, portanto, nós fazíamos desse projeto, não apenas um projeto de tecnologias, mas também um projeto de pedagogia. E isso fazia com que a produção de livros e de artigos sobre o assunto fosse imensa. Além disso, como não podia deixar de ser, porque eu tinha a mania também já dos livros, fizemos uma coleção em que autores e pedagogos portugueses e não só participavam sobre esse assunto, sobre a introdução das tecnologias de educação no ensino e ainda uma coleção de softwares acompanhadas dos respectivos livros para explicar a sua utilização e tal. Eu era responsável por isso. Eu passava a vida a escrever. Além de, já agora, isto é mesmo um parêntese, as pessoas que me tinham a mania que eu escrevia muito direitinho com as vírgulas no sítio, punham-me a ler teses de doutoramento e teses de mestrado até me saírem pelos olhos. Ora, eu, portanto, vivi sempre ligada com a escrita. Eu posso me queixar, isto realmente tirava-me espaço para outras coisas, mas por outro lado mantinha-me uma prática continuada. Eu só comecei a escrever estes livros que aqui estão, estes três, que são aqueles que eu vou dar um certo destaque, só comecei a escrevê-los depois de me aposentar. Eu aposentei-me relativamente nova, mas nenhuma novidade, como é bom de ver. E já só a título de curiosidade, eu também escrevi para a televisão, para a César,
e aquilo que nós escrevíamos para a televisão depois era publicado na revista da Rua César. E depois, como também era pedagoga, escrevia também para o Guião de Pais. Portanto, fartei-me de escrever. Chegando, portanto, a esta altura, eu propus-me escrever um romance. Todos nós temos a noção, mesmo que nunca tenhamos escrito, que o romance tem que ter certa dimensão. E tem que ter certa dimensão porque o romance vai ter personagens e os personagens vão ter que ter volume, é a mesma palavra, densidade, volume. E para adquirirem essa densidade, esse volume, as personagens têm que percorrer caminhos. E, portanto, o romance não pode ter nunca, sei lá, 20 páginas ou coisa assim. Nós imaginamos bem que o romance tem que ter realmente uma determinada extensão. E a extensão foi uma coisa que a princípio me assustava. E era uma espécie de desafio. E eu tinha algo em mente, o que é que eu vou escrever? Eu queria escrever sobre o Porto. O Porto, eu vivia em Lisboa, nessa altura, já há bastante tempo, mas o Porto estava em mim, estava na alma. E eu tinha necessidade de escrever sobre aquele ambiente burguês, um ambiente ligado ao comércio e aos comerciantes. O Porto tem uma tradição de comércio tradicional no verdadeiro sentido do termo. É natural que Lisboa também tenha. Peço desculpa se eu às vezes ofender Lisboa com os elogios que vou fazer neste momento ao comércio do Porto. Mas o comércio do Porto era realmente uma parte da alma da cidade. O que é que havia mais no Porto? O Porto era uma cidade de província, com todas as características de uma cidade de província, embora fosse a segunda cidade do país. Isto tudo durante o século XX e provavelmente, eu agora não sei, porque já há muito tempo não vou ao Porto visitar, que é uma coisa diferente de viver lá. No Porto havia o preconceito e a hierarquia, o ambiente acanhado, estreito e sufocante, foi um dos motivos porque eu fugi para Lisboa, era impressionante. Eu gostava de retratar isso. E esta ideia de fazer o retrato de uma época e de um local através da história de uma família, porque a Cidade dos Sonhos Perdidos é a história de uma família nas suas 4 gerações, sendo que a primeira geração é aquela que é mais tratada mais de passagem. Esta ideia não é uma ideia nada original. Eu podia fazer aqui uma fila imensa de escritores, mas não vou fazer, vou poupar os meus amigos a isso. Vou falar tão somente de 3 que foram mais marcantes, sendo que o do meio é exatamente aquele que me marcou mais. O primeiro que eu vou referir é o Eça de Queiroz, com os Maias. Os Maias são ao fim e ao cabo, a história de 3 gerações de uma família, sendo que a última geração, que é aquela a que o romance dá maior importância, que nós vulgarmente chamamos a história de amor do Carlos da Maia e da Maria Eduarda, ia-lhe chamar Eduardo da Maia, peço desculpa. O Carlos da Maia e a Maria Eduarda ia fazer aqui um casamento dos dois. É também, simultaneamente, o retrato de uma época, da Lisboa daquela época. Aliás, feita de uma forma genial. Outro romance da mesma linha, porque eu podia recuar no tempo, podíamos ir ao Balzac, que é o primeiro senhor, mas não vamos falar do Balzac, vamos passar a ver. Mas é o primeiro senhor que tem esta ideia de retratar uma época através das famílias que nela vivem. O Thomas Mann, que todos lembram A Montanha Mágica, para mim o livro dele que mais me marcou foram os Buddenbrook. Os Buddenbrook é a história de uma família burguesa, a sua ascensão e queda ao longo de 4 gerações. E o Jartomonov do Gorky, que também foi outro livro que tem exatamente o mesmo escopo, ou seja, é um livro em que se faz o retrato de uma época através de, salvo erro, 3 gerações. E essa época é uma época muito marcante, porque o Maxim Gorky é russo, é um escritor com uma vida sui generis, mas não vamos falar disso, mas os Artomonov contam precisamente, falam-nos daquela época que precede a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro. Portanto, eu levava assim umas inspirações de trazer por casa, portanto, coisa fácil.
E meti os pés a caminho e comecei a escrever este livro. É uma narrativa linear, com um enredo linear. O que é que isto quer dizer? Segue um percurso cronológico. É como um rio que nasce na nascente, vai correndo para ali fora direitinho e chega à foz. Este enredo linear eu acho que também deriva do facto de ser o primeiro romance que eu faço. Eu não me atrevo a fazer grandes habilidades, eu não me atrevo a sair do caminho, porque o meu objetivo é contar a história. As personagens desta história neste romance são numerosas. A principal, aquela que é a personagem central, é a Lavínia. Daqui a pouquinho a Clara vai ler um excerto que ilustra aquilo que eu estou a dizer e que aparece esta personagem, a Lavínia, e que ilustra aquilo que eu estou a dizer, que é, de alguma forma, num excerto micro do romance, nós podemos ver o macro, que é uma narrativa com princípio, meio e fim, de tal forma que vão ter a sensação de estar a ouvir um conto, quando é um excerto do meio do romance. Quando o meio não é matemático. Portanto, alguns do meio do romance, em que a Lavínia, que é professora primária, o romance eu não o situei, mas deixei-me situar que é importante. O romance percorre o século XX, que é realmente extremamente audacioso. Começa alguns em 1905, creio eu, não fui verificar, mas creio que é 1905, e termina no princípio do século XXI. E eu não vivi esta época toda, tive que fazer investigação sobre parte dela, como é evidente. Mas também houve uma coisa que me deu uma certa segurança, é que a Revolução Industrial e todo aquele período do início do século, fins do século XIX, princípios do século XX, marcaram determinadas características na sociedade portuense, e não só, em todas as sociedades, que se mantiveram, que perduraram por muito tempo. Portanto, aquilo que acontecia em 1950 era diferente talvez no vestuário, mas na maneira de pensar, de agir, não era muito diferente do que acontecia em 1930. E, portanto, eu tive de me basear um bocado nisso, não nos aspectos, digamos, geográficos, porque o Porto também mudou, e mudou muito. E aí eu tive que investigar, né, nos aspectos de vestuário, digamos, esse aspecto mais exterior, eu tive que, realmente tive que investigar. No aspecto interior, eu via até para as pessoas de idade, que havia uma espécie de passagem de testemunho de umas gerações para outras, em que não havia umas grandes diferenças, não havia uma quebra tão grande como agora sentimos, porque também estamos, na minha perspectiva, numa mudança de paradigma. E ali era uma continuação de paradigma. E isso deu-me uma certa segurança. E a Clara agora vai ler um bocadinho e vão descansar os ouvidos da A Lavínia é professora, eu vou ouvir falar do Vicente, que é o filho dela, e de outros alunos, um deles que terá um certo destaque neste excerto, depois será uma das personagens do romance. Pronto, e vamos então ouvir a Clara. Mas a vida escolar de Vicente era extremamente maçadora. Para proteger o filho, evitando o contacto com miúdos de classes baixas que lhe podiam ensinar palavrões e outras coisas que o perturbassem, Lavínia mantinha-o sentado à hora do recreio, a comer o seu lanche, enquanto os outros jogavam e corriam. Para compensar a sua situação de prisioneiro, o filho da professora mostrava aos outros, espremendo o pão, a quantidade de manteiga que nele estava depositada. A banana, as bolachas, o chocolate que ia comer, o leitinho que bebia. Alguns garotos esfomeados paravam os jogos e olhavam de longe aquele banquete que
que lhe estaria vedado para sempre. Senti um buraco no estômago que a maior parte das vezes ainda não tinha visto comida naquele dia. E eram tomados de instintos assassinos que lhes davam vontade de assaltar o menino, mastigava com prazer o pão macio e alvinitente, como eles nunca tinham visto, coberto de apetitosa gordura. O Rodrigues Jacinto era o melhor aluno, o mais esperto da classe, mas também um dos mais famintos. Embirrava cada vez mais com aquele Vicente. Estava sempre doente e sempre a comer, que era protegido por toda a gente e não apanhava pancada. Um dia, no pátio do recreio, escondeu-se por trás de um muro e, com uma pequena fisga, fez pontaria e tirou-lhe um calhauzinho tão certeiro que o atingiu na cabeça. Vicente começou a gritar salvadamente, enquanto um ligeiro fio de sangue corria pela testa. Lavínia a correr em aflição. Todos os miúdos se apinharam em volta de Vicente, incluindo o agressor, que já se sentia um pouco arrependido do seu ato deslocado. Lavínia queria chamar uma ambulância. Gente que passava na estrada veio dar apoio. Lavou-se a cabeça do menino, tinha um ligeiro golpe na testa. Uma mulher do povo pegou nele ao colo e levaram-no à farmácia, onde o farmacêutico limpou a ferida, a desinfetou com álcool e mergulhou o cromo e fez um penso. O Sr. Armando, o farmacêutico, já tinha visto muitos golpes daqueles e não achava que fosse nada de grave. Mas Lavínia estava desesperada, tanto mais que Vicente não parava de chorar. Nesse dia, a escola encerrou antes do horário normal e a professora regressou ao Porto com o filho. Chamou o médico, que foi da opinião do farmacêutico. Não era nada de importante. O rapaz precisava apenas de descanso. Para Vicente foi um dia fantástico. Deitaram-no mais cedo e demorou até mais tarde, quando foi à escola no dia seguinte. Mas Lavínia, tomada de uma sede de vingança, apareceu de manhãzinho na escola e recebeu os alunos com a cara das grandes ocasiões. Os rapazes sabiam que ia haver castigo e sabiam quem era o autor da calhoada. Depois de cumprimentarem a professora, permaneceram de pé, porque só se sentavam quando ela os mandava. Secamente, Lavínia declarou: enquanto não me disserem quem atirou a pedra ao Vicente, ficam de pé. Se no final da manhã eu não souber quem foi, serão todos castigados. Dizendo isto, tirou a grossa palmatória de dentro da gaveta. Lavínia não usava muito este instrumento, mas quando o fazia, aleijava mesmo. E isso mantinha na sala um certo pavor que beneficiava não apenas a disciplina, mas também o rendimento dos alunos, que procuravam aprender depressa e bem para não sofrerem castigos. Gerou-se silêncio. Os meus inclinavam a cabeça. Rodrigo sentia-se perdido e pensava a 150 horas como saiu daquela enrascada. Os minutos pingavam e o silêncio alargava-se e cada vez mais. De pé, Lavínia ia batendo ritmadamente com a palmatória na mão, enquanto olhava um a um os alunos como se os fosse perfurar. Rodrigo Jacinto deu um passo em frente e murmurou: fui eu. Não queria chorar, mas o seu coração estava pequeno como uma noz. Podem sentar-se, disse Lavínia. Todos se sentaram aterrorizados. Lavínia chamou Manuel.
vai à casa do Rodrigo e quero que tragas cá imediatamente o pai ou a mãe dele, ou os dois. Manuel saiu como uma flecha pela porta. Na sala, o Rodrigo começou a chorar baixinho, um choro arrastado e lento. Desculpe, professora. Foi sem querer. Gaguejava ele entre baba e ranho. Lavínia parecia não ouvir. Não tardou um quarto de hora. Um homem pobremente vestido entrou na sala, acompanhado pelo Manuel. Desculpou-se de estar tão sujo, mas estava a trabalhar no campo. Lavínia resumiu em poucas palavras o que se tinha passado. O homem cresceu para o filho com o intuito de bater. Lavínia interpôs-se. Chamei-o, porque vou castigar o Rodrigo e quero que assista ao castigo. Rodrigo avançou, estendeu a mão direita. A professora estalou 12 palmapladas. Rodrigo chorava alto, cada vez mais alto. Depois, aplicou outras 12 na mão esquerda do miúdo. Eram fortes as pancadas e a criança uivava de dor. Quando terminou, o pai, que se sentia um pouco perdido no meio daquilo tudo, pediu à professora: se a senhora dá licença, agora castigo-o. Muito bem, disse Lavínia, mas fora desta sala. Rodrigo Jacinto saiu com o pai. Os miúdos correram para a janela para ver o que se ia passar. O pai de Rodrigo esbofeteava o miúdo, caiu para o chão. Depois deu-lhe vários pontapés. Caída no chão, a criança deitava sangue pelo nariz e torcia-se com dores. Algumas mulheres que passavam na rua correram a segurar o pai, que ameaçava matar o filho. Lavínia assistia impávida à cena por trás dos alunos. A mãe de Rodrigo correu aos gritos, empurrou o marido e ajoelhou-se junto da criança. Segurou-lhe a cabeça, que sangrava. O pai, desatinado, desapareceu e a correr. As mulheres ajudaram a mãe a levar o rapazinho. À noite, o pai de Rodrigo chegou bêbado a casa. Todos o tinham olhado durante o dia com uma certa reprovação. A mulher olhou para ele, avançou para ele destemida e desafiadora. Nunca atiraste pedras aos outros miúdos, morcão? Nunca! Por que fizeste isto ao nosso filho? O filho da professora é diferente dele. E apontava à criança, deitada na enxerga, com o olho negro e a cara inchada. Não tentes! Dizia o pai, crescendo para a mulher como se lhe fosse bater. Bate-me! Bate-me! Destrói a tua família por causa daquela balança. Lá por ser professora, somos de carne e osso como ela. Estes filhos... E apontava para as 5 crianças que olhavam a cena horrorizadas. Estes filhos são a tua família. Por que não a proteges como ela protege a dela? Anda, diz-me! Gritava a mãe de Rodrigo, transtornada. O homem baixou a cabeça e desatou a chorar. Maldita! E esta maldição não se sabia bem a quem era dirigida. Rodrigo Jacinto não foi mais à escola. Prefiro que seja analfabeto, dizia em voz bem alta a mãe. O rapazinho agora esquecia-se muito das coisas e tinha um comportamento muito passivo, que contrastava com o comportamento alegre e quieto que sempre tivera. Ah, malvada, deste cabo do meu filho, mas o teu nunca me dará. Eu o amaldiçoo para que não deixe semente. E se a deixar, que seja daninha. Gritava a mãe de Rodrigo, olhando o rapaz que balançava as pernas, sentado numa pedra do ribeiro, e seguia com os olhos o movimento das águas, enquanto a mãe lavava a roupa. O rapazinho passava as tardes a olhar a água, as nuvens e os pássaros. O pai, que se sentia culpado, ia buscá-lo, trazia-o ao colo para casa. Encostava-o contra si e apertava-o com carinho, como se lhe quisesse passar a energia que ele tinha perdido. Havemos de ir à pesca, Carolina, o rapazinho acenava contente. Tinha acabado de fazer 8 anos.
Depois de ter escrito este romance, demorou-me um ano a escrever. É um tempo recorde, mas provavelmente também demorou este tempo todo, este pouco tempo, porque eu estava com pressa de perceber que era capaz. Depois, a seguir, eu faço um novo romance, Meia Solidão, que também se passa no Porto, também tem como cenário o Porto. Mas eu agora dou-me já ao luxo não de fazer uma narrativa linear, mas de fazer algo diferente, algo entre aspas mais criativo, não quer dizer que o seja. Eu junto duas histórias, associo duas histórias. Estamos na mesma no Porto e são histórias de pessoas de condições sociais diferentes. Quem fez, deixa-me só fazer um pequeno parênteses, quem fez o prefácio, a introdução muito rápida deste livro, aliás, foi quem me apresentou, foi a Maria Barroso. E é muito interessante que ela, em meia dúzia de palavras, apresenta o romance. Eu vou utilizar mais de meia dúzia. Mas ela apresenta-me, que se quiserem depois podem abrir, logo no início estão aqui as palavras que ela dedicou ao romance. Mas como estava a dizer, são portanto duas histórias que correm paralelamente e isto delas correrem paralelamente não é por acaso. Como eu estava a dizer, uma é uma história de pessoas de uma condição social muito baixa, são mulheres que vendem flores à porta do cemitério, e outra é a história de uma família de uma classe abastada. E eu, quando digo que elas correm paralelas e nunca se fundem, embora às vezes até se toquem, é interessante porque é muito a perspectiva que as pessoas tinham, agora altera-se bastante, as pessoas das classes mais baixas, mais humildes, em relação às pessoas de uma certa hierarquia, o senhor doutor, a senhora doutora, aos senhores que moravam no palacete. Portanto, é muito esta perspectiva do observador e do observado. O observador são os indivíduos das classes mais baixas, neste caso as mulheres que vendem as flores, e os observados são aqueles indivíduos que vivem de uma forma como os outros gostariam de viver, portanto, com uma forma mais abastada, com mais luxo, e de uma forma que os faz sonhar. Também nos faz sonhar a nós. A mim, quando era pequenina, fazia-me sonhar quando eu passava junto das montras muito iluminadas e via todo aquele luxo e aquele calor, e eu acho que é assim, dessa forma, que as pessoas dessas classes mais humildes olham para as outras e estabelecem relação com elas. Estas duas histórias, uma eu considero a história, vou-lhe chamar a história principal, que é a história da família da classe mais abastada, e a outra das mulheres que vendem flores. A história da família da classe mais abastada começa no meio da história. E isto é uma forma clássica de começar uma história. A forma linear não é clássica. A clássica é, efetivamente, aquela que começa no meio. Se lembrarem das epopeias gregas e depois das romanas, portanto das clássicas, elas começam todas, agora utilizando aquela expressão do Chico, in media res. Portanto, no meio da ação. Elas começam todas no meio da ação. Esta também começa no meio da ação e é por um processo de flashbacks que nos vamos inteirando do enredo e que se passou com aquelas personagens que vamos conhecendo lentamente. Este processo de andar para a frente e para trás. Um processo de flashbacks. Eu utilizo também este processo de flashbacks porque eu crio, no modo como conto a história, é de forma a criar um certo suspense. Porquê é que se passa isto? Há uma situação que se repete continuadamente e que nós não percebemos porquê é que aquela situação acontece. O homem mata-se, não se mata, o que é que aconteceu? Portanto, há ali uma forma que eu utilizei de criar um certo suspense em torno da ação. A história das vendedeiras de flores é uma história que serve também, tem um enredo linear. Estas histórias funcionam como uma espécie, sendo a principal a história da mãe solidão, que é da mulher da família abastada, a outra é uma espécie de coro, funciona como um coro, como se fosse o coro do
teatro grego. Funciona um bocadinho dessa maneira. As mulheres olham e veem o que se passa e, de alguma forma, são elas que choram e profetizam, não profetizam, perdão, que choram a desgraça e também profetizam a desgraça. A história das mulheres que vendem flores à porta do cemitério foi o que despontou este romance, porque quando, não sei se há aqui pessoas que já viveram no Porto, mas quer para as pessoas do Porto, sobretudo para aquelas que visitam o Porto, a forma de falar e de se comportar das pessoas do povo é uma forma muito colorida, é uma forma que dá um dinamismo e cor à cidade. E que nós achamos piada e falamos, fala a moda do Porto, dizem muitas asneiras. Elas chamam a atenção, elas são uma espécie de ex-libris da cidade. E eu gostava muito de falar sobre, contar qualquer coisa em que essas mulheres entrassem. Mas tive a preocupação de não as transformar em estereótipos. Estas personagens são personagens redondas. São personagens que têm camadas e que não são simplesmente aquele comportamento vistoso, aparatoso, aquele falar desbragado, são mais que isso. Elas são analisadas em diferentes ângulos. A Clara vai ler um pequeno excerto que diz respeito às mulheres que vendiam flores à porta do cemitério e, em determinada altura, ela vai parar e a paragem corresponde a um corte de texto e este corte de texto, portanto, ela não tem que ler aquilo tudo, vai-nos dar entrada a outro pequenino bocadinho do romance em que, não é pela primeira vez, mas em que nós assistimos ao tal observador e observado. As mulheres do povo observam as senhoras da classe mais abastada. E depois há um novo corte em que saltamos para um pedaço em que terão a oportunidade de ver que a Nelinha, uma das personagens chama-se Nelinha, são os nomes mesmo à moda do Porto, uma é Nelinha, outra é Nanda, são uns diminutivos muito típicos, em que a Nelinha nos aparece não já como uma figura típica, mas como uma pessoa que sente e pensa e sofre como os outros. Portanto, esta leitura vai ter duas pausazinhas. A Clara vai ler, então, um excerto que diz respeito às mulheres que vendiam flores à porta do cemitério, à história das mulheres. Todas as manhãs eram más à rima, mas naquele dia a Nelinha sabia que esperava um bom negócio. O cobro tinha-lhe telefonado, deram-lhe todas as indicações e não havia esforço. A casa estava num desalinho e o genro roncava como um porco. Por trás da fina porta do exíguo, o quarto onde dormia com a filha e o neto mais novo. Não suportava o genro, nem guiço, ela lhe chamava. Na noite anterior, tinha-se embebedado mais uma vez e acabara a pancada com a filha. Ele gritava obscenidades, ela respondia na mesma moeda. Enjulhavam-se, maltratavam-se. O miúdo mais velho, o Fernando, fugia a porta fora para não apanhar alguma bofetada perdida. O Joãozinho, o mais pequeno, chorava agarrado às grades do berço. Ver o seu menino a desfazer-se em lágrimas punha o coração da Nelinha em ebulição. Eles não mereciam aquela criança, linda como um anjo, meiga como um cordeirinho. E, de repente, avançou direito ao genro capaz de o despedaçar. Com isso, magro como um palito, de álcool, cabelos em novelos como ninhos, fizeram-se a ela. O poilha tinha-se atrevido, mas ela chegara para ele. E só o não pusera fora de casa, onde há muitos dias já devia estar, porque a filha desatrasse o usar, que gostava dele, que não podia viver sem o seu Carlos, que se ele lhe batia era dele. Donzelas, parecia uma fadista. Fora as trombas além disso porque se sentia cansada. Ainda tinha o braço negro para encontrar um que lhe dera. Filho da puta, não tinha onde cair morto. Não aguentava um emprego. Só sabia fazer filhos e andar pelas tascas. Fazia pescados, diziam. Que pescados? Passava era droga. Ela bem o sabia. E como ela, todos os moradores do bairro.
E ainda se trouxesse o dinheiro para casa, todos temos as nossas fraquezas. Mas gastavam em mulheres e vinho. Por isso agora, a Nelinha arrastava os sapatos pelo chão, cantarolava e chamava aos gritos pela filha, que junto à porta, com o Joãozinho ao colo, se preparava para ir para o mercado. Não! Oh não! Credo, não é preciso falar tão alto. Eu não sou surda. Mas ele é, respondia a Nelinha, abrindo a porta do quarto onde o genro dormia. E depois chegava-se à janela e gritava para a filha, que já ia na rua: o Cobres leva-te os flores, lá para o meio-dia. Ainda te sobraram de ontem, não sobraram? A rapariga nem respondia. Tinha de deixar o miúdo na creche e não estava para conversas, nem para adorar aqueles disparates. Ora, ouviste o que eu te disse? Ouviste, ó mulher? Os braços da Nelinha trespassavam a rua e furavam com broca o prédio, de alto a baixo. Abriu-se a janela do andar de cima com um fragor. Viu, caralho! E eu, você se cala. Ou vou aí abaixo e calo minha boca para sempre, sua grandíssima puta. Onde é a tua mulher? Gritava a Nelinha, já sem tempo para discutir. Também ela tinha de se ir embora depressa. O Fernando tinha acordado pelos gritos da avó, espreguiçava-se na sala. Tanto sono. Pega nas tuas coisas que eu vou fechar a porta do meu quarto. Já tenho tudo, respondia o neto mal disposto, sentando-se no sofá sujo da sala, com os olhos cerrados, ameaçando adormecer no mundo. A Nelinha abriu a torneira da cozinha, encheu um jarro de água e despejou na cabeça do início. O homem levantou-se em sobressalto. Mas é esta? Mas já a sogra batia com a porta da rua e gritava cá de baixo: leva o miúdo à escola! Trabalha que os outros também trabalham. Ai, te foder, velha do caralho! Se ele quer ir para a escola, vá! Eu também ia sozinho. Nunca ninguém me lá foi pôr. Berrava o linguiço, ainda meio relampado. Foda-se, estou farta desta merda. Quando a sogra se afastava, jurando vingança, num berreiro que enchia a rua, o genro procurava a garrafa que tinha escondido atrás do lava-louças. Bebia 2 tragos e voltava para a cama. Não tinham passado 10 minutos, já sonava com fúria, fazendo estremecer todo à sua volta. No sofá, o filho voltara a adormecer. O autocarro, como de costume, estava atrasado e a Nelinha impaciente. Não havia lei. Ninguém tinha responsabilidade por nada. É que ainda era longe do cemitério e aquela traquitana andava para a barca. Tanto caro, e todos dizem que têm falta de dinheiro. E em voz alta, para quem a queria ouvir: falta de dinheiro tenho eu. É por isso que me levanto cedo. Não ando com o cu tremido, como esses senhores a quem nada falta. Estar tudo a tiro. Espumava rancorosa, olhando à sua volta os que esperavam como ela. Ninguém lhe respondia, o que a acicatava ainda mais, porque não gostava de estar calada. Precisava de interruptores para vomitar o ódio indefinido que foi crescendo dentro de si como erva daninha e agora ocupava quase todo o espaço do seu peito. Tirou o casaco. O tempo tinha aquecido de repente, que não era nada bom para o negócio. Tinha de ser rápida. Mentalmente ia lembrando todos os apetrechos que precisava. O funeral mais importante era às 10, mas depois ainda havia outros 2. Fez sinal ao autocarro que vinha a abarrotar. Por isso, começou logo a mancar e foi-se metendo à frente dos que estavam na fila. Agarrou-se ao varão da entrada. Arranja-me um lugar, por favor. Nem sinto as pernas. Com a minha idade e com este calor, até me posso sentir mal. E olhando para os lugares da frente. A mulher mais próxima resmungou: tinha paciência. Eu também já não sou nova. Quer? Arranja um lugar, que ainda me satela aqui do autocarro. O homem levantou-se incomodado. Sente-se aqui, que eu já saio das paragens à frente. Foi então que entrou a grávida. Estava redonda como um balão e sentia-se o esforço que fazia. Os velhos das primeiras filas viraram a cara. Era uma rapariga nova e tímida. Agarrou-se ao varão onde estivera a Nelinha, tentando manter o equilíbrio. Uma mulher do povo que seguia de pé começou a murmurar: sou lá velhos e aleijados, mas aquela senhora e o bebê bem podem cair, que ninguém os ajuda.
cambada de cegos. E como não obtivesse resposta, elevou a voz. São todos ceguinhos. Vai ali uma grávida. As voltas do autocarro ainda se podem beijar. É ela e a criança que traz na barriga. Um velho respondeu. É nova, tem boas pernas. Outra mulher gritou do fundo do autocarro. Boas pernas tens tu, que ela traz uma criança na barriga. Mas as crianças não contam nada. Nesta merda de país. Estabeleceu-se no autocarro um grande murmúrio. A rapariga grávida sentia-se incomodada, mas não se atrevia a protestar. Não sabem ler? Está aqui escrito, dizia a primeira mulher que falara. Está escrito que as grávidas estão em primeiro. Por isso ela tem que ter um lugar. Virando-se para a Nelinha e intimou. Você aí, anda sempre bem ligeira, sobretudo quando chega ao cemitério. Por isso, levanta o rabo e dê o lugar a quem precisa. A Nelinha desatou num griteiro a insultar a outra. Abriu o rolo. Neste momento, um senhor respeitável dizia para a jovem mãe: sente-se aqui, senão isto ainda acaba em revolução. Ai, acaba. Ou para que é que serviu o 25 de Abril? Só para alguns se encherem? Insistia a Nelinha, com instintos assassinos e olhar funesto. Estava desmaiada. E enquanto a grávida se sentava e procurava anular a sua presença, ela gritava para a outra: tu és daquelas que te encheste, que eu bem conheço o paleio das que têm a mania que sabem tudo e que elas é que fazem. Precisavas era de trabalhar, como tu, a roubar os mortos, ladra de cemitérios. Atreve-te a chamar-me ladra, porque as pessoas estão mudadas. Esganiçava-se a Nelinha com o rosto vermelho e as veias salientes. O meu trabalho é honrado. Não é como o teu, que andas a oferecer o... a ver se alguém dá alguma coisa por ele. O condutor resolveu intervir. Ou se acalmam, ou põe-nos na rua. Não, pois. Gostava de ver como é que conseguias isso. Desafiou a Nelinha incomodada. O condutor parou o autocarro. Virou-se para ela com ar de poucos amigos. Faça o favor de sair. Nesta altura, todos os passageiros apoiavam incondicionalmente o condutor. A Nelinha ainda fez birra. Ia nisso que não saía, mas um grupo de homens pegou nela à força e pô-la na rua. A mulher espalhava. Deu 2 socos na chapa do autocarro que seguia a viagem, mas aleijou-se na mão. Por outro lado, estava ainda a certa distância do cemitério e tinha de se apressar para não perder o negócio. Esta é a primeira pausa. Ela vai ler mais um bocadinho depois vão perceber porque é que ela vai ler mais um bocadinho. E depois vai fazer também mais uma pequena pausa quando terminar a digo, está bem? Era cerca do meio-dia, quando a Ana alertou a Nelinha que a doutora e a empregada se aproximavam. Então, onde está o carro? Perguntou a Nelinha. Vieram de carro de aluguer, sussurrou o outro. Não vês parado além? Terá acontecido mais alguma desgraça? Credo, mulher, não sejas acoirenta. O chofer não pode vir. Certamente tinha outras coisas para fazer. Não é a primeira vez que ela vem num carro de aluguer, mas não. Nunca ninguém inspirara maior respeito às duas mulheres. Talvez porque a doutora era uma mulher bonita, elegante, perfumada e bem vestida. Talvez porque as duas vendedeiras jamais tivessem esquecido o rastro de tragédia que ela transportava consigo. Vinha sempre com o empregado, pessoa de poucas palavras, e que adaptara a sua qualidade de serviçal à dignidade da patroa. Por isso, agora, sempre que a doutora, acompanhada da Ursulina, com um largo cesto repleto de rosas e de outras flores, vinha adornar o jazigo da família, ficavam a olhá-la. Muito delgada, movia-se com graciosidade. Parecia uma menina, embora, pelas contas das vendedeiras, já tivesse passado os 60. Aquela mulher misteriosa, trágica e sedutora, despertava nelas reminiscências da infância e da juventude, envoltas em romance,
como as histórias das telenovelas, em que as personagens, talhadas num figurino paralelo ao da vida, sofrem para que os outros fiquem presos àquele enredo na esperança de um final feliz. Então não recorda? A Nelinha viu as duas mulheres afastarem-se. Levantou-se e foi admirar as flores, cobiçá-las através da porta do chazinho. Leu os nomes das crianças, José e Catarina. Olhou os retratos esmaltados e rezou umas Ave-Marias. Ali, diante daquela minúscula casa de granito, com anjos sobre o telhado, uma porta com uma intrincada renda em ferro forjado, como se os mortos continuassem à azáfama dos vivos de marcar as suas diferenças de berço, neste caso, de caixão. A Nelinha sentia que o vazio habitava aquelas paredes. E apesar do seu feitio rude e de não ser tão inteligente como os senhores e as senhoras que tinham estudado, apesar da vida lhe ter esfregado os pés em cima, como se ela fosse um tapete, o seu coração perplexo adivinhava que os meninos da doutora tinham sido tragados pela terra, tal como todos os que tinham sido depositados naquele lugar sem sentido. Este terceiro romance que eu escrevo, repararam que há um hiato no tempo. Não é porque eu tenha estado parada, eu acabei bastante antes da publicação, depois eu tive que esperar, porque nós, pelo menos eu, não tenho uma editora que eu termino uma coisa e digo, está aqui, amanhã, faz favor, está cá fora. Tenho que esperar, há sempre eles têm um calendário de publicações e a pessoa tem que entrar eu também esperei pelo menos um ano, talvez um bocadinho mais. Mas, na verdade, eu tive imensa dificuldade a escrever este terceiro romance porque não me satisfazia facilmente e queria uma forma diferente de dizer as coisas. Mais uma vez, também era extremamente ambicioso o projeto que eu tinha. E o projeto senta-se à volta de um jovem que eu queria que fosse de alguma forma uma espécie de modelo dos jovens dos nossos dias, não de modelo comportamental, não, nada disso, mas de modelo no sentido em que é um jovem que tem um sonho, pretende realizar um sonho e que não consegue fazê-lo no seu país, que tem, portanto, que emigrar. E percorrer vários países e de alguma forma é uma personagem, já não é uma personagem sedentária, já não é uma personagem que esteja sequer relacionada com o Porto, que aliás começa em Lisboa, é uma personagem que vai percorrer o mundo e vai deixar de ter pátria, aquela pátria que nós, clássica, mas ter várias pátrias e também vai encarnar aquela mudança de paradigma que era o nosso paradigma. Nós, eu e creio que as pessoas que aqui estão presentes todas têm mais ou menos essa experiência, nós fazíamos um curso, arranjávamos uma família ou não arranjávamos, não interessava, mas arranjávamos uma profissão com mais ou menos facilidade, mas com relativa facilidade, aquela profissão era para a vida. Em princípio, podia haver uma pequena mudança, todos fazíamos pequenas mudanças, mas estávamos seguros. Era efetivo quando nós encontrávamos o emprego. Atualmente começaram os jovens, e era um bocado o que eu queria dizer neste romance, os jovens não têm nada é dado como certo. Nem o país em que vivem, nem a profissão que têm naquele momento. A qualquer momento podem mudar e ter que procurar mudar a sua vida e a sua pátria, a sua família e a sua profissão. São como é que eu ia dizer? São seres em permanente mudança, ou pelo menos que vivem sob essa ameaça.
Este romance é feito por quadros. Cada capítulo é como se fosse um quadro, e do somatório desses quadros resulta a personagem e a história. A importância que eu dei à narração e não à narrativa, ou seja, não é a intriga agora que me está a preocupar, é mais o transmitir uma forma de sentir, uma forma de estar, uma reflexão sobre o mundo e sobre aquilo que a personagem vê. E de alguma forma nós sentimos o mundo íntimo da personagem. Este somatório de quadros, estava a dizer que é um capítulo, perdão, eu perdi-me agora, são vários quadros, cada quadro é um capítulo e pode parecer, numa primeira leitura, portanto, quando se lê o primeiro capítulo, que se lê uma história completa, mas não, nós vamos encontrar vários capítulos que, sendo estanques, são estanques e não são estanques. Ou seja, eles são completos em termos narrativos, mas são uma espécie de um quadro que se sobrepõe. São quadros que se sobrepõem e que criam uma realidade. Qual é o sonho deste jovem? O sonho deste jovem é o cinema, é fazer cinema. E por isso eu tive a ideia de, em todos os capítulos, há falas de filmes que são introduzidos ao longo da narrativa. As traduções foram feitas por mim, são filmes em inglês, e eu escolhi filmes que se adequassem àquilo que eu estava a contar, mas tive que os traduzir, mesmo porque não tinha algum filme junto de mim, lembrava-me dele, e depois porque os filmes ingleses quase todos têm um script, um screenplay, portanto as falas, eu consegui apanhá-las na internet e portanto posso traduzi-las. Posso que se eu quiser um filme italiano ou um filme de outra nacionalidade qualquer, eu não consigo encontrar o screenplay na internet e, portanto, não tenho possibilidade de fazer essa tradução. Volto a repetir, o facto de eu ter dado uma importância muito grande à questão narrativa, à questão da narração, ou seja, ao modo como conto, fez-me também demorar imenso tempo a produzir a obra, porque eu parava e fazia aquilo que eu faço muito com os meus quadros, que era refazer tudo. E eu fiz isto milhares de vezes. Aliás, devo dizer que se tivesse que pegar em qualquer um destes livros, eu iria refazê-los quase de fio para fio. Mas isso eu acho que é uma atitude saudável, é nós nunca estarmos satisfeitos com aquilo que fizemos. Mas aquilo aqui houve um momento que eu tive mesmo que parar, eu disse, nunca mais vou, isto é uma verdadeira maldição que lançaram sobre mim, eu nunca mais vou conseguir acabar de escrever este livro, porque eu nunca estou satisfeita com aquilo que escrevi, nunca estou satisfeita, eu pego num primeiro quadro e modifico todo fio a pavio. Passado X meses volto a ler aquilo, volto a mudar e depois já tenho outro e outro e outro e eu nunca mais chego ao fim. E houve uma altura que eu disse, vai ter que ser e acabou-se. Aliás, eu faço também um bocado isso com os meus quadros, que é, a partir de determinada altura, digo, pronto, acabou-se. Está assim, não vou mexer mais nisto. E senão não passo um ano a pintar um quadro e neste momento nem passo um ano, nem passo nada. Eu praticamente deixei de pintar, mas isso é uma conversa que não vem aqui ao caso. Neste romance torna-se, portanto, muito evidente os temas que me são caros e que já estão presentes nos outros romances. E quais são eles? É a casa e a família. A casa é uma espécie de lugar primordial, a que eu dou uma particular atenção que se lerem com a... Não é preciso ler com atenção, é uma coisa que é muito óbvia, que salta muito nos romances. É a casa e a família. Este romance começa precisamente com a casa e com a família, e o primeiro capítulo
é o único que tem essas características, eu ponho as personagens da família a verem, a analisarem, a interpretarem a mesma situação, e, portanto, a situação é repetida três vezes, salvo erro, 3 vezes, do ponto de vista do protagonista, do ponto de vista da mãe, do ponto de vista do pai. Portanto, a mesma realidade é analisada de forma diferente, interpretada de forma diferente. Outro tema que, esse para mim não é uma verdadeira obsessão, é a questão da memória e de todas as metáforas da memória, que tem a ver com questionarmos a memória. Nós somos memória, na minha opinião. Nós somos memória. Ou seja, tudo que existe em nós é passado. O presente é uma microfração de segundo. E, portanto, nós vivemos na memória. A memória é uma coisa que eu procuro arranjar imagens, procuro ver se consigo, de alguma forma, transmitir aquilo que penso e penso outras coisas sobre isso. O rio é uma metáfora da memória que é uma metáfora óbvia. O seu correr, porque nunca vemos, quem dizia isso era um filósofo, que eu agora não me recordo, mas toda a gente sabe o nome, que nós nunca vemos a mesma, olhando para o rio, nunca vemos a mesma água, temos sempre uma água diferente. Heráclito. Exato. Olha, que eu tenho a impressão que não é, mas enfim, pronto, isso será, é o Heráclito, pronto, então é o Heráclito. A Clara vai ler um pequeno excerto, este primeiro pequeno excerto, ela vai ler vários excertos do Deus dos Pés Descalços. E este primeiro excerto tem a ver precisamente com uma memória do Emílio, o Emílio é o protagonista, e essa memória do Emílio é simultaneamente uma memória e que não devia deixar de ser, é algo que toca junto ao rio. Portanto, há aqui uma espécie de sobreposição da memória e do rio. Vão reparar que a linguagem torna-se muito mais reflexiva, muito mais lenta. Nós não temos já agora o rio que corre, temos um bocadinho mais o rio que para e que se alarga como se fosse um lago. A imagem surge assim de repente, como um relâmpago, ou o flash de uma máquina fotográfica. Um local deserto, verde, tranquilo. Uma família sentada na margem de um rio. De pé, o homem atira pedras roladas, rasando a superfície parada da água, que estremece no arrepio. 2 rapazinhos riem. A mulher olha assim. As árvores são nogueiras. O rio, um pequeno afluente, diz ela. Ficaram ali presos no coração dos Alpes, no momento em que aqueles gestos foram tatuados na pele do tempo, como sobre uma película que Emílio rebobina sempre que olha para trás. Detém o seu olhar na sereníssima capa d'água, polida como espelho, aconchegada sob as sombras trêmulas das ramagens que lhes dão tonalidades de um verde carregado e sombrio, salpicado de pequenos pontos de luz quase imóveis. O seu corpo descansa ainda na praia de pedras soltas, no silêncio largo, na tranquilidade de um passado que se mantém intacto. A memória, irmã gêmea do tempo, concentra-se inteira naquele gesto do pai, arremessando seixos que abrem estrelas no rio, nas gargalhadas do irmão, que repete os gestos paternos, no sorriso da mãe, sentada com o seu vestido branco, naquela praia ignorada, escondida na curva de uma estrada sombreada de árvores e protegida pela úmida e verdejante vertente, a pique. O Deus dos caminhos emerge gradualmente do rio e cobre todo o espaço com os seus infinitos braços
de renda diáfana. Apesar de ter sido eu que escrevi isto, eu gosto muito deste bocadinho que a Clara leu, porque é uma linguagem extremamente visual. É evidente, como podem imaginar, que o Emílio é uma personagem que eu criei, portanto, de alguma forma, eu também sou o Emílio. E este bocadinho que ela leu é uma imagem que se desenha perfeitamente nos meus olhos, diante de mim. Eu procurei que a linguagem fosse muito visual, talvez até porque, como a personagem tem a ver com o cinema são imagens. E voltando à questão da memória, o Emílio anda sempre às voltas com a memória, talvez porque foi afastado da pátria, não tem propriamente uma família, e a memória é que lhe traz a família, aquela família que ele perdeu e provavelmente outras que ele irá depois no futuro construir outras. Mas há um espaço em que ele não fica sem família. A memória, como eu disse, é um rio para ele, mas talvez não seja, talvez também possa ser outra coisa. Vamos ver aqui no terceiro o que o Emílio vai pensando sobre a questão da memória e do passado. Agora que se afastou da pátria e da família, Emílio mergulha muitas vezes no passado e percorre os afluentes e ramificações desse rio ou dessa estrada a que se chama vida. Algo que se desenrola, confundindo-se com o espaço e o movimento. Como o rio, em que o curso contínuo da água arrasta e empurra o navegador, inexoravelmente, da nascente para a foz. Como a estrada que o viajante percorre com esforço ou com deleite. Estrada em que o sol impiedoso queima e a amena lua encanta. Estrada em que o viajante que dormita acorda noutro lugar. Estrada em que se pode olhar o caminho percorrido, mas jamais voltar a pisá-lo. Ao abrir a porta do roupeiro, o reflexo de luz faísca no espelho. O tempo para ele não será bem uma estrada. Talvez nem sequer seja um rio, mas apenas um fio frágil que se rompe. Mais difícil é caminhar sobre um rio, sobre um fio, do que pisar a estrada ou nadar no rio. O tempo é um fio, finíssimo e quebradiço, tão tênue que se torna invisível. Um fio que se enrola em laços de afeto que ligam os viventes e em nós de ódio ou em grilhetas de solidão que os maniatam. O tempo é o seu fio. O fio sobre o qual coloca breves ilusões de felicidade que revê como hologramas. O fio de onde tenta derrubar as memórias infelizes. Um fio que se vai polindo, que será cada vez mais laço e quebradiço, e que um sopro de gelada indiferença apagará, e ninguém, nem ele próprio, poderá reconstruir. Esta questão da memória é uma questão, eu diria, apaixonante. Mas não vamos agora termos sobre isso. Para vai ler mais agora um pequeno excerto. Eu estava a dizer que a linguagem deste livro, que é profundamente visual, tem a ver com o cinema. E eu procurei, mas isso é muito difícil, eu procurei uma série de coisas
que se eu tivesse conseguido, teria certamente aqui uma obra-prima. Mas consegui só em parte, que era essa associação entre aquilo que vou contando e as falas dos filmes. Mais uma vez, as falas dos filmes servem para realçar, é uma espécie de sublinhado da ação. Elas não dizem, cortam a narração e aparece uma fala. E essa fala tem a ver com qualquer coisa que se está a acontecer. E é uma espécie de um sublinhado da ação. Eu também queria fazer com a linguagem um pouco o que a Câmara faz, os movimentos de Câmara. Mas é extremamente difícil, extremamente difícil. Se eu, por exemplo, no primeiro capítulo procurei dar uma panorâmica com aquela visão redonda, digamos, da família, todos a verem a mesma realidade, mas de forma diferente, é bastante difícil. O travelling é o mais fácil, que é realmente fazer com que os nossos olhos, enquanto leitores, acompanhem o movimento que a personagem faz. Quem se desloca são os nossos olhos. A personagem mergulha numa... Eu estou a explicar mal o travelling. Ajude-me aqui no travelling, Jorge, porque eu estou a ficar um bocadinho cansada. Diga-me lá. O travelling, em termos de cinema, não é mais do que a câmara acompanhar todo um cenário que vai estando a câmara em movimento e deixando o cenário para trás, não é? Então pronto, é isso mesmo. O ator está parado, o cenário é que se mexe. Exatamente. Pois, mas neste caso, os nossos olhos é que são a câmara. Exatamente. Não sei se a ideia que eu quando escrevi isto era mesmo a ideia de um travelling, porque o movimento, o Emílio está numa bicicleta e ele está em Los Angeles, não podia deixar de ser, tem a ver com o cinema também, um dos locais em que corre a ação é a Meca